Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Caesarpedia. Hoje eu vou falar da unidade 11 de Not in His Image, de John Lamlash, traduzido para o português com o título Não a Imagem de Deus, por este que vos fala, e ainda não lançado no Brasil, mas em breve, quem sabe um dia. Capítulo 11, Dreamtime Physics. Eu vou ler para vocês o trechinho de abertura, para vocês situarem mais ou menos onde estamos aqui com a história. A história sagrada de Sofia começa em um momento no tempo infinito, sem medida, mas não no primeiro momento da criação do universo. Este termo, universo, com letra maiúscula, refere-se à totalidade das galáxias na matriz imensurável do espaço-tempo. O universo já existe quando a história de Sofia começa e nunca deixou de estar lá. Não há um momento em que ele surgiu, nem nunca haverá um momento em que ele deixará de existir. Não há Big Bang na cosmologia gnóstica, nem em suas contrapartes hindu, tântrica ou budista, onde emanação e espelhamento são os princípios dinâmicos que operam através do cosmos e dentro da psique humana. Emanação, não criação. Espelhamento, não causa e efeito. A eternidade é imutável, mas o universo é inerentemente instável, perpetuamente em fluxo, seus conteúdos sempre mudando, se transformando, sempre em ciclo. A vida é um mistério incessante, um contínuo devir, um sonho vivo, que muda constantemente de cena para outra cena, cada evento girando no momento atemporal, agora. Essa é a beleza dos deuses dos pagãos aqui, e que, claro, todo deus que se preze tem essas características, correto? William Blake fala: a eternidade é apaixonada pelas produções do tempo. Isso fala muito sobre como que funciona o Deus Supremo e os deuses, né, que fazem as coisas acontecer aqui. O Originator é a fonte de todo o universo. O Originator é imutável. O universo é dinâmico. Os Aeons são cargas elétricas plasma que são emanações desse Originator. É bonita a narrativa pagã se você olhar dentro dela e não por quem criticou ela. Cada instante na cosmologia dos gnósticos aqui carrega a possibilidade de uma singularidade, porque os Aeons, eles não fazem nada por si. Eles sempre recebem uma singularidade do Originator, uma ordem de serviço é expedida do lugar onde tudo emana, e eles aqui, no lugar onde as coisas acontecem, fazem as coisas acontecer. Essa é a hierarquia da empresa. Vamos pensar num quadro, num organograma, aquela parada toda. Então aqui está o Originator e aqui estão os Aeons fazendo o trabalho que ele designa que seja feito. Trabalham por procuração. É emanação, não é criação. É espelhamento, não é causa e efeito. Gaia, o nosso planeta incrível, singular, vivo, senciente e autorregulável, esse nosso planeta existe pelo sonhar de Sofia, segundo os pagãos. Então, vamos ver a relação entre o que os aborígenes lá na Austrália, né, no Dreamtime Physics dos aborígenes, e o sonhar de Sofia, que é o pensamento dos gnósticos aqui, do Vale do Rio Indo até o Cáucaso, até as ilhas da Britânia, até Alexandria e toda aquela parte da Europa. Que deusa é essa? Que poder é esse que sonha o seu planeta? Vamos ver. Há um sonho a nos sonhar, dizem os Bushmen do Kalahari. O universo é um sonho vivo. A fonte misteriosa de tudo o que acontece joga o seu jogo de autorrevelação e autoespelhamento em bilhões de estrelas e em bilhões de galáxias. A fonte do processo do mundo nunca se revela e, paradoxalmente, parece ser impotente. Não faz nada sequer para fazer emergir os mundos.
Em vez disso, a fonte confere o seu poder ilimitado a uma vasta companhia de forças generativas chamadas Aeons na cosmologia gnóstica. Aeon significa Deus, ciclo, emanação, poder gerador. Há um Aeon supremo e incontáveis Aeons tributários, uma divindade e muitos deuses. O único Deus, o Originator, dá o seu poder aos outros Aeons, ou Generators, como o termo grego poderia ser traduzido. Então, o processo de criação dos Aeons é um processo de sonhar, não é um processo de arquitetar, não é um processo newtoniano de física, de clockwork physics. Não tem nada a ver com o arquiteto do universo, o demiurgo. É um processo de sonhar. E o Dreamtime Physics é o seguinte, presta atenção. Entre os aborígenes australianos, a fonte de todas as aparições materiais é chamada de Dreamtime. E esse Dreamtime não é um tempo remoto no passado, um ponto de origem no tempo linear, mas a dimensão intensiva do eterno agora. Todo ser senciente no mundo, incluindo formas inorgânicas como rochas e características da paisagem, por exemplo, como montanhas, etc., é uma animação do Dreamtime. É uma animação perpétua e contínua. O Dreamtime é um evento que persiste eternamente, sem um começo ou fim, e sustenta o constante jogo dos fenômenos. Quando o Dreamtime vem à expressão em conhecimento e comportamento particulares, os aborígenes se referem ao sonhar da criatura que encarna esse conhecimento e exibe esse comportamento. Por exemplo, o sonhar do canguru é a soma do conhecimento inato e do comportamento instintivo de todos os cangurus que remontam aos ancestrais Dreamtime. É bonito demais. É uma narrativa que diz exatamente o que diz a narrativa dos gnósticos. Essa aqui não ofende ninguém. Por que a dos gnósticos ofende tanto assim, né? E o Dreamtime é o sonhar de Sofia, é o sonhar da deusa caída, que se transformou em Gaia, é o sonhar da deusa de 1000 nomes, Planetary Animal Mother, To Megatherion. A teoria da emanação, ou Dreamtime Physics, como poderia ser chamada, assume a noção moderna de autopoiesis, a autoordenação ou autoorganização evidente em toda a natureza terrestre, bem como no cosmos em geral. Lynn Margulis afirmou que os processos de vida de Gaia exibem autopoiesis na sua forma mais bela e complexa. Então, quando você passa a enxergar o planeta Terra como a emanação de um Aeon, a deusa Sofia, que caiu do pleroma, apaixonada pela aventura do Anthropos, que não estava dando certo, ela decidiu então se tornar o planeta Gaia, dos gregos, e dar aqui o terrarium ideal para que o ser humano dê certo. Então, no capítulo 12, nós vamos falar do deus insano, Yaldabaoth, o aborto de Sofia, como ele é tratado nos textos gnósticos. Então, ele se mete no meio da história entre a Mãe Terra e o ser humano, e a gente tem aí um Deus de fora do planeta, dando as cartas na psique humana mais profunda, onde a gente mal consegue reconhecer a origem das próprias ideias que regem a nossa vida espiritual. Como eu disse antes, eu sou um daqueles que abraça a árvore, então tudo bem. Quando a gente passa a ver o planeta Terra como a emanação de Sofia, a deusa que caiu do pleroma, porque ela estava preocupada com as 9 emanações anteriores do Anthropos que não deram certo. Como é que vai ser a 10ª? Então ela vem e ela se torna o planeta ideal para que o Anthropos 10 desse certo. Essa história não está acabada ainda, nós podemos dar certo. Essa é uma parte interessante do mito de Sofia, ela não é um mito fechado, né? É uma história aberta. Então a questão é essa. A narrativa faz com que você veja a sua realidade de forma diferente. Este planeta é uma deusa que sonha 24 horas, 7 dias por semana, um eterno sonhar do seu habitat. É para dar certo. Por que não daria? Mas tem uma coisa no meio,
entre você e a natureza. E esse é o problema. Nós vamos falar desse problema no capítulo 12, o Deus insano Yaldabaoth, que se meteu na brincadeira e estragou tudo. Vejo vocês lá. Um grande abraço.